Você já se perguntou como o horário de verão impacta a nossa rotina e o consumo de energia? Neste vídeo vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre essa prática, sua origem, os países que adotam, os efeitos na saúde e até mesmo os mitos que cercam essa mudança de horário. E você, acha que o horário de verão realmente traz benefícios ou se é apenas uma mudança que causa mais confusão do que vantagens? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. E deixe o seu comentário abaixo sobre o que você sente em relação ao horário de verão. A ideia de criar o horário de verão surgiu nos Estados Unidos há mais de 200 anos, com o político e cientista Benjamin Franklin. Franklin observou que o sol nascia antes das pessoas acordarem e que, se elas acordassem mais cedo, poderiam aproveitar melhor a luz solar e usar menos velas. No século XIX, o inglês William Willett lutou para que o Reino Unido adiantasse os relógios no verão, mas a medida só foi adotada após a sua morte. A primeira adoção do horário de verão foi na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, para economizar carvão mineral. No mesmo ano, outros países, como o Reino Unido, seguiram o exemplo da Alemanha, especialmente durante as guerras e as crises energéticas. Naquela época, o carvão mineral era a principal fonte de energia para a indústria, transportes e aquecimento. Era fundamental para a produção de aço, munições, locomotivas e para gerar eletricidade. A Alemanha enfrentava um bloqueio naval imposto pelos aliados, o que dificultava a importação de diversos recursos, incluindo o carvão. Economizar o carvão disponível era crucial para garantir o funcionamento da economia de guerra. E na Europa, as termoelétricas sempre tiveram grande importância na geração de eletricidade do continente. Como funciona uma usina termoelétrica? Imagine uma chaleira. Quando você coloca água para ferver, o vapor que sai empurra a tampa, não é mesmo? As usinas termoelétricas é parecido. Em vez de uma chaleira, usamos um grande caldeirão onde queimamos combustíveis como carvão mineral, gás natural ou até mesmo o petróleo. O calor da queima transforma a água em vapor, que fica sob alta pressão. Esse vapor muito quente e forte empurra as pás de uma turbina gigante, fazendo-a girar bem rapidinho. A turbina, que está conectada a um gerador, transforma essa energia de movimento mecânico em energia elétrica. A energia elétrica gerada é então enviada para as nossas casas, empresas, pelas linhas de transmissão. A geração de energia elétrica no mundo é baseada principalmente em combustíveis fósseis, como o carvão, gás natural, petróleo, nas termoelétricas. Mas retomando o nosso assunto, o horário de verão pode ser mais eficiente em países com invernos rigorosos, onde as diferenças de luz do dia são mais acentuadas na chegada do verão. Regiões mais próximas à linha do Equador, como no Brasil, têm dias mais uniformes durante o ano todo, o que diminui os benefícios dessa prática. Países como os Estados Unidos, Canadá e várias nações europeias costumam ver mais eficácia nessa prática, especialmente em regiões onde a variação de luz é significativa. E é por isso que a região norte e nordeste do Brasil geralmente ficam fora da adesão do horário de verão no Brasil. O horário de verão pode ter vários impactos na vida humana. Pode resultar em economia de energia, mas o efeito varia de acordo com a região e as práticas de consumo. E na saúde, a mudança de horário pode causar distúrbios do sono, aumentando o estresse e, estatisticamente, infartos, principalmente nos dias seguintes à mudança.
Isso se deve em parte à alteração do ritmo cardiano e à privação do sono, que podem estressar o corpo. Contudo, os resultados podem variar de acordo com a população e a região do mundo e não são conclusivos para todos os lugares. No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira vez em 1931 pelo presidente Getúlio Vargas, por meio do Decreto 20.466. A medida foi adotada esporadicamente até 1967. E voltou a vigorar em 1985. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro extinguiu o horário de verão. Nos últimos anos, a discussão sobre o retorno do horário de verão tem sido recorrente, com argumentos a favor e contra essa medida. O principal motivo alegado pelos defensores do horário de verão é a economia de energia. Ao adiantar os relógios em 1 hora, a ideia é aproveitar melhor a luz natural, reduzindo o consumo de energia elétrica nos horários de pico, geralmente lá no final da tarde e início da noite. E com o aumento dos eventos extremos, secas prolongadas, redução brusca dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, o Brasil tem enfrentado um problema seríssimo na geração de energia hidrelétrica. Vários rios com elevada vazão estão muito abaixo do esperado em razão do El Niño, que é um fenômeno meteorológico. Isso impacta diretamente a economia dos países, mas também a geração de energia, né? E quando isso acontece aqui no Brasil, quando há uma redução da quantidade de água disponível nos reservatórios de usinas hidrelétricas e a geração é comprometida, muitas vezes nós acionamos as centrais termoelétricas existentes no Brasil. E aí, gente, ninguém merece. Vai ficar muito mais caro para o consumidor final. Por quê? Porque eles utilizam combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. Isso aí vai fazer um encarecimento significativo na conta de luz. A economia de energia neste contexto seria crucial para evitar apagões e garantir o abastecimento. Estudos anteriores indicavam que o horário de verão poderia gerar uma economia de até 5% no consumo de energia elétrica durante o período em que a medida está em vigor. No entanto, é importante ressaltar que essa economia não é linear e pode variar de um ano para outro. Muitos questionam se essa mudança brusca no horário poderia afetar um relógio biológico, causando esses problemas do sono, redução da produtividade, também aumentando custos para empresas e serviços que precisam de ajustes nos seus horários de funcionamento. Existem inúmeras pessoas que gostam da implementação do horário de verão. Eles alegam que o aumento das horas de luz natural no final do dia incentiva as pessoas a praticarem atividades físicas ao ar livre, como caminhar, andar de bicicleta, fazer exercícios, contribuindo para um estilo de vida mais saudável. Há também o impacto no comércio e nos serviços. Com essa luminosidade maior e com a oportunidade de permanecer aberto mais tempo os estabelecimentos comerciais, haverá maior lucratividade, coincidindo exatamente no momento aqui no Brasil estaremos aproximando do Natal. Com o horário de verão, as pessoas terão mais tempo para fazer suas compras, o que impulsionam as vendas, aumentando a arrecadação de tributos e a melhoria na geração de emprego e na economia do país. A possibilidade de fazer compras em um horário mais tarde também atrai os clientes após o período de expediente no trabalho. O horário de verão beneficia todos os tipos de estabelecimentos, seja os de rua, os shopping centers, restaurantes ou bares. Entretanto, nem todos os setores da economia serão igualmente beneficiados pelo horário de verão. Setores como a indústria e a agricultura podem não ser impactados. Em diversos países do mundo, também já ocorreu a abolição do horário de verão,
pois a prática de ajustar os relógios muitas vezes gera debates acalorados e apontam tanto benefícios quanto malefícios para a saúde e para a economia. E aí, você é hashtag horário de verão ou hashtag horário normal? Qual você prefere e por quê? Adiantar os relógios, amor ou ódio? Confessa aí qual é a relação com o horário de verão. Até mais!